Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um diálogo onde a gente vai trabalhar várias formas do futuro em francês. E você sabe como funcionam os diálogos aqui no canal? Você vai ler e escutar o diálogo narrado pelos locutores, depois eu volto para explicar tudo certinho. Mas antes, pega o seu guia de conversação em francês, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá grátis, não precisa pagar nada, é só acessar o link. E se você quiser dar uma turbinada no seu francês todos os meses por um precinho bem pequenininho, junte-se ao Clube Francês Autêntico no Seja Membro. O link tá na descrição do vídeo e também aqui embaixo, d'accord? Agora, vamos escutar e ler o diálogo, depois eu volto para explicar tudo certinho. Vambora! Alors, finalement, vous partez aux États-Unis ou non? Oui, ça y est, c'est décidé. Nous partons le 1er mai. Très bien. Vous avez quelques mois pour vous préparer. Où est-ce que vous allez? On va d'abord à New York. Où est-ce que vous allez loger? Chez des amis, en fait. Nous resterons une petite semaine. J'espère que nous aurons le temps de tout voir, il y a tellement de choses. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, si nous pouvons, nous louerons une voiture pour aller à Cap Cod. Je crois que Gabriel sera là, donc nous pourrons le voir. Ensuite, nous avons l'intention d'aller dans le Colorado. En voiture? Non, bien sûr, on prendra l'avion. Là, je ne sais pas encore où nous logerons. Nous devions aller chez des amis, Barbara et Steve, mais ils sont sur le point de déménager, alors nous essaierons de trouver des petits hôtels. Quand nous serons sur place, ce sera plus facile. Au fait, tu parles anglais? Un peu. Je vais m'y remettre, sinon ça va être catastrophique. Avec mon accent, je vais immédiatement être repéré. Tout le monde va se moquer de moi. Émilie parle un peu mieux que moi, mais si on ne fait pas de progrès, on aura du mal à communiquer. Je demanderai peut-être à Kim de nous donner des cours. Je l'appellerai un de ces jours. Et quand est-ce que vous revenez? Nous revenons le 21 mai. Dis donc, 3 semaines de voyage, ça va être super. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Nous parlons seulement de moi en ce moment. Eh ben, je m'apprête à partir en Normandie. Tu vois, ce sera beaucoup plus modeste. Então nós começamos com alors, então, finalmente, vous partez aux États-Unis ou non? Vocês vão partir para os Estados Unidos ou não? Aqui partir é de férias nesse caso. Oui, ça y est. Sim, é isso aí. C'est décidé. Está decidido. Nous partons le 1er mai. Nós vamos partir, nós vamos viajar no dia 1º de maio. Très bien, muito bem. Vous avez quelques mois pour vous préparer. Vocês têm alguns meses para se preparar. Où est-ce que vous allez? Onde vocês vão? On va d'abord à New York. A gente vai primeiro a Nova York. Où est-ce que vous allez loger? Onde vocês vão se acomodar, ficar hospedados? Chez des amis, en fait. Na casa de amigos, de fato, na verdade. Nous resterons une petite semaine. Nós ficaremos uma pequena semana, uma semaninha. J'espère que nous aurons le temps de tout voir. Espero que nós tenhamos, aqui em português usamos o subjuntivo, em francês usamos o futuro. J'espère que nous aurons le temps, que nós tenhamos tempo de tout voir, de ver tudo. Então esse tudo vem antes do infinitivo. Il y a tellement de choses. Tem realmente muitas coisas. Et après, e depois? Qu'est-ce que vous allez faire? O que vocês vão fazer? D'abord, primeiro, si nous pouvons, se nós pudermos. Nous louerons, aqui eu vou cortar esse som de vogal, nós alugaremos. Nous louerons une voiture, um carro, pour aller à Cape Cod, para ir até Cape Cod. Je crois que Gabriel sera là. Eu acho que o Gabriel vai estar lá. Donc, nous pourrons le voir. Então, nós poderemos vê-lo. Aqui também você pode traduzir como visitar. Visitá-lo. Ensuite, depois disso, nous avons l'intention. Nós temos a intenção, nós pretendemos d'aller dans le Colorado. De ir para o Colorado. En voiture? De carro? Non, bien sûr, on prendra l'avion. Não, claro, a gente vai pegar um avião. Lá, je ne sais pas encore où nous logerons. Lá, no Colorado, eu não sei, je ne sais pas encore ainda, où nous logerons, onde a gente vai se hospedar. Nous devions aller chez des amis.
a gente deve ficar com os amigos, né? Ficar na casa de amigos. Barbara et Steve. Mais ils sont sur le point de déménager. Mas eles estão no ponto de se mudar. Então, eles estão quase se mudando, prestes a se mudar. Alors, nous essaierons de trouver des petits hôtels. Então, nós tentaremos encontrar pequenos hotéis. Aqui eu vou dizer petits hôtels, vai ter um som de Z, tá? Quand nous serons sur place, ce sera plus facile. Quand nous serons, quando a gente estiver sur place, ali naquele lugar, no Colorado, ce sera plus facile. Será mais fácil. Au fait, a propósito, tu parles anglais? Você fala inglês? Un peu, um pouco. Je vais m'y remettre. Eu vou retomar. Eu vou começar a fazer isso de novo. Sinon, ça va être catastrophique. Senão, isso vai ser catastrófico. Avec mon accent, com meu sotaque, je vais immédiatement être repéré. Eu vou ser imediatamente notado. Tout le monde va se moquer de moi. Todo mundo vai tirar sarro de mim. Tout le monde va se moquer de moi. Emily parle un peu mieux que moi. A Emily fala um pouco melhor que eu. Mais si on ne fait pas de progrès... Ó, acrescentei o acentinho aqui que estava faltando, tá? Mas se a gente não fizer progresso, se a gente não progredir, melhorar, on aura du mal à communiquer. Nós teremos dificuldade para nos comunicarmos. Je demanderai peut-être à Kim... Eu talvez pedirei para Kim de nous donner des cours, para nos dar umas aulas. Je l'appellerai un de ces jours. Eu vou ligar para ela um desses dias, um dia desses. Et quand est-ce que vous revenez? Et quand est-ce que... Esse D vai ter som de T, lembra? Et quand est-ce que vous revenez? E quando vocês vão voltar? Nous revenons le 21 mai. Nós voltamos no dia 21 de maio. Aqui eu uso o presente com o sentido de futuro. Dis donc! Nossa, indica uma surpresa. 3 semaines de voyage, ça va être super. 3 semanas de viagem, de voyage, ça va être super. Isso vai ser maravilhoso, muito legal. Et toi? E você? Qu'est-ce que tu vas faire? O que você vai fazer? Nous parlons seulement de moi en ce moment. Nós estamos falando somente de mim neste momento, agora. Eh bien, je m'apprête à partir en Normandie. Estou me preparando para sair de férias para a Normandia. Tu vois? Você vê, sabe, né? Ce sera beaucoup plus modeste. Vai ser muito mais modesto, muito menos luxuoso que a sua viagem. Então esse foi o nosso diálogo de hoje. Ça va être super. E a gente se vê em breve. On se voit.